Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1988. Petroleiros protestam contra o congelamento das URPs e iniciam uma greve que dura 11 dias contra a decisão do TST de conceder somente 4% de reajuste anual. O TST volta atrás e o índice chega a 19%. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta... Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Uma produção das Secretarias Temáticas do Núcleo 5, Secretaria das Empresas Privadas, Secretaria das Empresas Terceirizadas, Secretaria Plataformas e Secretaria Petroquímica. Diretores: Antônio Furtado Manguinhos, Brayer Grudka, Ventura, Hugo Queiroz, Ventura, Ivan Luiz, Edicim e Tiago Macedo, Ventura. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Atenção, vamos para 017. 1, 2, 3, 4. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Sonhando com, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quanta gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Olá, companheirada, nós estamos de volta aí. E eu e Furtado passamos a semana inteirinha para ver a Rosa de novo. Não foi, Furtado? Com certeza. Então, com com certeza. você a palavra. Normalmente você fala que começa da esquerda para a direita. Mas hoje foi Mas hoje é diferente. diferente. Né? Me dá esse privilégio aí, apesar que eu não sou da direita, não sou da direita nem da esquerda, não sou de lugar nenhum, né? Verdade seja dita. Mas é dizer aos companheiros e companheiras boa noite, né? Nosso programa aqui, evidentemente. A gente faz esse programa com maior dignidade possível, né? Até porque a gente vê o resultado disso aí através dos companheiros, não só que fazem crítica, mas também fazem cobrança, e isso é importante. E apontam, de repente, até algumas soluções. Você até, destaca sempre alguns companheiros, né? Destaca alguns companheiros, inclusive até alguns equívocos que a gente, porventura, possa cometer também, né? Evidentemente. Mas é importante a participação dos trabalhadores. E a gente está aqui, né, nessa luta aí, vários acordos coletivos a gente está fechando, né? Nós tivemos semana passada algumas reuniões com a empresa, que durante aí o percurso nós vamos fazer o comentário. E dizer que 171 de aumento é complicado, né? Companheira Rosa. A gente... Boa noite a todos, né, ouvintes. A gente tem acompanhado aí toda essa movimentação dos acordos coletivos,
né? E a gente, a partir até inclusive do acordo que nós acompanhamos bem de perto da Petrobras com os funcionários, deu para já perceber que eles seguem o padrão, né, do governo Temer, que é o de achatar tudo que puder com relação ao trabalhador, né? Vide aí a reforma trabalhista, a previdência em curso, né? E a hora é essa, né, de não aceitar e de ir contra isso tudo. E uma das ferramentas que o trabalhador tem justamente é o sindicato, e justamente são essas pessoas, né, que estão à frente do sindicato, né, que são pessoas que já trabalharam na empresa, que já vieram aí de uma luta, que podem sim estar levando informação e estar auxiliando nessas questões todas na hora de um acordo, né, Ivan? E isso, o que acontece, né, aqui no programa do setor privado, né, toda semana nós noticiamos aqui o que tem acontecido, o que vem acontecendo, não só com relação a essa hora de aumento, mas também com todo o tratamento que as empresas dão aos trabalhadores, né? Com relação à questão da saúde, né? Com relação à questão de folga, de férias, dos direitos dos trabalhadores, que estão sempre sendo pisoteados a longa data. Inclusive, hoje a gente está trazendo aqui mais uma parte, né, mais um episódio, se o Ivan achar que está na hora aqui da gente estar comentando, Ivan, é justamente a parte 2, né, que ele tem trazido sobre sindicalismo, né, o sindicalismo amarelo. Então, assim, hoje, inclusive, né, a gente traz aqui, né, dia 15 de março, a gente passou essa semana por um dia importantíssimo, que foi o dia 13, né, que a gente teve toda aquela questão envolvendo, né, o Jango no Brasil, e é uma parte da história que a gente não pode deixar, grande comício, né, a gente não Brasil. pode deixar ser esquecida, né, e o programa do setor privado, ele justamente traz isso, ele traz música, ele traz informação, e ele traz principalmente a história, né, para que a gente não esqueça os principais momentos que a gente tem que lembrar, e a gente não pode deixar de estar falando disso para todos, não é só para quem é jovem, para quem está chegando agora nesse movimento todo aqui, mas também para quem já está aposentado, para quem já está naquela hora, né, Furtado, tipo, acomodado um pouquinho, achando que já fez tudo que tinha para fazer. Não fez não. Não fez não, e enquanto a gente está vivo, enquanto a gente principalmente é brasileiro, a gente tem que enfrentar tudo isso aí que está acontecendo. Então, assim, tá na hora, Ivan? Posso aqui... Só antes de você começar, Rosa, mostrar que a nossa estrutura organizacional do programa, ele é dividido nessa parte dos destaques, das séries, né? Sim. Nós sempre destacamos uma série. Exatamente. Depois nós destacamos os nossos homenageados inesquecíveis da semana. E a terceira parte são os fatos históricos relevantes. E esses fatos não podem ficar esquecidos da nossa memória e da memória das gerações futuras. Esse é o nosso programa 290, que abrange o intervalo de 9 a 15 de março. E é o nosso 11º programa do ano. E como hoje nós faremos a segunda parte da trajetória do sindicalismo amarelo ou pelego, sindicalismo pelego, nós teremos a grata satisfação de ouvir essa voz maravilhosa, que é a voz da nossa querida radialista, Rosa Correia. Olha, eu não vou nem falar muito não, mas quem conhece pessoalmente, quer dizer, tem esse prazer, né, de conhecer pessoalmente, é brincalhão, né, Ivan Luiz? Então, assim, não vou nem comentar mais nada. É assim, nessa parte aqui da história que a gente chegou, quem vem acompanhando, é a importância, né, da gente estar comentando o que foi considerado um Estado novo, né, implantado pelo Getúlio Vargas na época, porque ele já tinha sido presidente por um tempo, né, e aí quando ele retornou ele quis chamar de Estado Novo, mas na verdade o que ele trouxe foi muito antigo, né, e aí dentre outras coisas, o que ele fez? Ele consolidou a concepção do sindicalismo brasileiro de ser corporativo, ou seja, um sindicalismo que conseguia patrões e operários, e não um sindicalismo revolucionário que realmente seja baseado na luta entre as classes inimigas, como historicamente foi feito nas décadas anteriores, né? O que ele fez foi, já nos primeiros anos da década de 1940, o Estado Novo mostrava seus primeiros sinais de debilidade, né? Ele tentou fazer isso, impôs, e aí, consequentemente, o sindicalismo amarelo passou a ficar na defensiva. Com a extinção do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e do Tribunal de Segurança Nacional,
TSN, organismos de repressão ideológica e política existentes durante o Estado Novo. Esse segmento conservador encontrou ainda mais dificuldades naquela época. O avanço das lutas operárias foi freado com o golpe e o governo do Marechal Dutra. Dentre outras medidas, Dutra proibiu a existência do Movimento Unificado dos Trabalhadores, o MUT, colocou na ilegalidade o Partido Comunista, o PCB, decretou a intervenção e suspensão das eleições sindicais. Mais ou menos o que estão, assim, meio que a história fica voltando, né? Hoje, essa reforma trabalhista, quando eles tiram aquela colaboração, aquela contribuição anual... Enfraquecimento dos sindicatos. Enfraquecendo os sindicatos, né? Falando, né? Denegrindo a imagem dos lutadores, dos trabalhadores. Bom, tudo isso naquela época facilitou que os pelegos retornassem às direções dos sindicatos mais importantes do país, que é o que nós temos que ficar bastante atentos para que não aconteça hoje. A retomada das lutas políticas e sindicais no início dos anos 1960 recolocaram os pelegos na defensiva. Bom, e aí em 1960 começa a se aproximar da data do João Goulart, que eu acabei de lembrar, né, 1963, dia 13 de março. A fundação do Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, por exemplo, objetivava, dentre outras coisas, combater o peleguismo nas confederações nacionais, especialmente na CNTI, dominada há décadas pelo pelego aricampista. Durante este período, os pelegos receberam apoio financeiro da Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres, COSL, da Organização Regional Interamericana do Trabalho, ORIT, dentre outros organismos sindicais internacionais ligados, todos eles, ao governo estadunidense. Além de receberem todos esses apoios financeiros, muitos dirigentes pelegos tornaram-se interventores do Ministério do Trabalho durante o governo militar, ou seja, durante toda a ditadura, a exemplo da CONTAG, que em 1964 teve sua presidência ocupada por um desses pelegos. O assistencialismo foi mantido e fortalecido na grande maioria das entidades sindicais. Os pelegos voltaram a ter hegemonia e domínio sobre os destinos do sindicalismo brasileiro, Ivan. E apesar, Rosa, dessa hegemonia durante o congresso promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, em julho de 1978, um grupo de sindicalistas que se autodenominavam autênticos denunciaram a direção pelega da CNTI e apresentaram uma, aspas, carta de princípios, fecha aspas, que se tornou a principal referência para a retomada das entidades sindicais operárias. As transformações mais recentes ocorridas nos anos 1980, que foi a anistia aos exilados políticos, fim do bipartidarismo, eleições diretas, Assembleia Constituinte, isso estimulou o sindicalismo pelego a um processo de autorreforma ou uma modernização conservadora. Esse sindicalismo foi modificando sua forma de ser para permanecer como órgão de controle sindical e político, procurando coibir as ações autônomas e independentes dos trabalhadores e trabalhadoras. No próximo programa, nós falaremos sobre o sindicalismo amarelo na historiografia brasileira. E como programa de rádio tem que ter música, vamos falar do nosso homenageado, que o Furtado teve dificuldade para escolher, inclusive, a música. O nosso primeiro homenageado no dia 9, Furtado. Você que escolheu aí esse trabalhador. E está lá perto lá do Roberto Ribeiro, tá? É interessante isso aí, né? Até porque há uma particularidade nesse artista. Ele era canhoto e não inverteu as cordas do violão. Impressionante. Som de Carrilhões, não é isso? Esse aí é o canhoto, canhoto da Paraíba. Hoje não, dia 9, é aniversário dele. Você faria 92 anos. Vamos ouvir então Pisando em Brasa e também Vassourinhas. Canhoto da Paraíba.
as cordas normais. Com as cordas do normais destro. do canhoto, imagina. Agora, no dia, falando do dia 9, é aniversário do canhoto, do Canhoto da Paraíba. Mas, depois a gente pode até voltar, porque tem gente aqui, gente boa. Mas, na nossa linha de busca da Rádio Petroleira, nós destacamos o dia 13, né? No comício de João Goulart, na Central do Brasil. E também destacamos o aniversário de um município, Furtado. Um município muito especial no Brasil. Um município riquíssimo de cultura, que nós temos que dar esse destaque, que é o município, a cidade, né? Chamada Santo Amaro da Purificação. Isso aí é importantíssimo. E Santo Amaro da Purificação tem vários ilustres que nós temos que destacar nesse programa. São os santo-amarenses. Por exemplo, Amélia Rodrigues, Furtado. Lembra da Amélia Rodrigues? Grande educadora baiana, homenageada pelo governo da Bahia com a criação de um município com o seu nome, Amélia Rodrigues. Nós não podemos esquecer dessa cidade também, que ela se tornou famosa mundialmente devido a nada mais, nada menos do que ter o nascimento do grande cantor Caetano Veloso e da sua irmã Maria Bethânia. E também, em 2012, essa cidade perdeu, né, a mais ilustre, aos 105 anos, que foi Dona Canô, que era mãe de Caetano e Bethânia, que representava muito bem a cidade. Nós tivemos também nada mais, nada menos que um grande aniversariante, que também é de lá. De repente, não, está na sequência da frase, não vai complicar nosso DJ, que foi o grande Assis Valente, também é lá de Santo Amaro da Purificação. Também teve Barão de Sergi, teve Barão de Vila Viçosa, Besouro, Caetano Veloso, Condessa do Barrai, né? Que foi a preceptora das princesas, Dona Isabel e Dona Leopoldina. Teve o conselheiro Saraiva também, teve Edith do Prato, Emanuel Araújo, Jorge Portugal, Mabel Veloso, uma grande escritora também. Teve Maria Bethânia, obviamente, né? Marquês de Abrantes, Furtado, também de lá. Marquês de Santo Amaro, Roberto Mendes também. Senador Pedro Lago, Teodoro Sampaio. Tia Ciata, Furtado. Tia Ciata, uma das principais influências para o surgimento do samba carioca, é lá de Santo Amaro da Purificação. Val Perret também, ator desse grande canal que tem por aí. Ivan Argolo, médico neurocirurgião, e Zilda Paim. Paim lembra um grande nome, né, Furtado? Isso é uma homenagem nossa à grande cidade de Santo Amaro da Purificação. Rosa, depois do Canhoto, você tem algum destaque? Eu tenho aqui vários, né? Vários. Mas eu vou chamar aqui o Délcio Carvalho. Que maravilha. Maravilhoso, com Chorei e Confesso. Furtado. Chorei, confesso, senti o pranto em meu rosto correr. Dia 9 ele estaria fazendo 79 anos. Bonito, né? Gratidão, deixaste paz em meu coração. Pode deixar também um pouquinho, porque o Dino, daquela dupla, se lembra, Furtado? Deno e Dino? Coruja, né? Dene e Dino, Coruja, bacana. E depois, no dia 9, também, esse dia 9 tem um destaque especial, né, Furtado? Não, eu gostei muito dessa sua sonoplastia da coruja, foi super interessante, né? É verdade. Mas no dia 9, Rosa, tem um cara que tem muito sucesso. Ele fez muito sucesso. Michael Sullivan. Isso foi um sucesso. Retratos e canções. A Sandra de Sá, que nós tocamos juntos, né? Há algum tempo. Que ela era da minha banda, inclusive. Essa música, ela dá um espetáculo, dá um show. Mas aí, nós selecionamos com o próprio compositor, né? O próprio dono da música aí. Que ficou bonito também com ele.
fantástica, né? da MPB, Muito e legal, a né? gente fica lá guardado, né? Emociona a gente, emociona. Guardado nas nossas lembranças, né? Fica, muito bonito. Valeu! Para fechar o dia 9, então, tem um percussionista que ele faria, né? Ele faz 2 anos que ele se despediu da gente aqui na Terra, mas esse cara tem, na Nova Vasconcelos, ele tem assim uma respeitabilidade, que é a palavra que o Furtado fala sempre, eu copio dele. Então ele tem uma respeitabilidade no exterior pela criatividade, olha, sente só a repercussão, a percussão dele, na Nova Vasconcelos. Não, e ele criava, né, os Criava, próprios instrumentos, os sons. próprios utensílios e Impressionante. sons novos, estava sempre inovando, sempre fazendo novos arranjos de músicas. Essa é África Deus. África Deus. O pessoal ficava doido com ele no palco, né? Era um show espetacular. E ele deixou vários seguidores, né, de tudo que ele inventou, tudo que ele É criou. verdade. E isso assim, com Brincadeira? objetos de verdade, De né? verdade, Não é nada assim, não é Nada coisa eletrônico, não. técnica, Não. eletrônica, no computador, nada disso não. Isso aí ele está no palco fazendo um show, várias coisas que ele foi juntando e colocando e fazendo tudo. A Juliana está enriquecendo a cultura dela musical, tá certo, Juliana? Tá legal. Agora a gente Mas- pode falar do Assis Valente? Agora, então, dia 10, né? 60 anos de despedida. Esse é o nosso, uma das pessoas ilustres lá. Ele é um dos Santo santo Amarense. Santo Amarense. Vamos então ouvir, né? Fez bobagem, de Assis Valente. Aproveitou da minha ausência e botou a mulher sambando no meu barracão. Quando eu penso em outra mulher, Demais, eu né? requebrou pra Tinha que ter 2 horas de programa, sabia? Tinha que ouvir tudo, né? Mas enfim. Mas essa semana nós destacamos também a atitude do ministro Barroso, né? Né, Furtado? Eu acho que Importante, nós importante fazer o destacamos, comentário. né? A produção do programa destacou e nós também concordamos com esse destaque. Vocês querem fazer algum comentário? Fala você aí. Bom, o Barroso, ele surpreendeu a todos com a O tomada de decisão dele, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento ao que está sendo movimentado a partir, né? Não só é uma coisa recente para o brasileiro, estar mais atento à movimentação da justiça no Brasil, né? É, porque você vê que o indulto é para o cara que já cumpriu X parte da pena dele, né? Um cara que tem bom comportamento, ele tem várias exigências, né? Só que o vampiro resolveu contemplar os vampirinhos, todos que estão embaixo dele, concedendo aí adoidado. É moeda de troca, né? É, moeda de troca. O ministro Barroso falou o seguinte, olha só, crime de colarinho branco não tem que ter indulto nenhum. Não tem que ter. Por quê? De um modo geral, são pessoas esclarecidas, são pessoas, né, advogados, juízes, magistrados, ministros, não sei o quê, que sabem muito bem do que estão fazendo. Por que tem que ter indulto? Não tem que ter indulto nenhum. Tem que ter a pena dobrada. Se o criminoso comum, ele cometeu uma pena lá, foi apenado em 5 anos, o colarinho branco tem que ir 15, 20. Porque hoje, rapaz, se fala muito da violência no Brasil. Mas o instrumento mais violento que nós temos no Brasil, sabe qual é, Furtado? Você sabe qual é? Sabe qual é, Rosa? O instrumento mais violento que nós temos no Brasil, sabe qual é? É a caneta. É a caneta. A caneta é o instrumento mais violento que nós temos no Brasil. A caneta transforma o mandatário em mandante. A caneta pega o patrimônio do Estado, o patrimônio é do Estado, não é do governo, o patrimônio é do Estado. Aí, por eles considerarem que tem legitimidade, que foram eleitos, eles se tornam, de eleitos, eles se tornam dono do patrimônio. E aí eles falam assim, no Estado quem vai decidir é a Assembleia Legislativa.
como se a Assembleia Legislativa tivesse pago, o deputado tivesse pago para construir o Hospital do Estado, tivesse pago para construir a Universidade do Estado, como se o deputado tivesse pago, entendeu? Não fomos nós, foram os deputados que construíram e que pagaram. Falta, Por isso que podem vender. E né? falta a população fiscalizar mais de perto tudo que vai sendo feito. Agora, é claro que a gente aqui também, vale lembrar, não temos nenhuma transparência de nada que acontece. Até porque a gente sabe aí, né, Furtado, a gente está sempre falando aqui, que a gente tem aí uma imprensa completamente comprometida com esse grande poder. Comprometida, covarde, corrupta, entendeu? Que recebe muito dinheiro para poder se acovardar. Furtado, nós fizemos uma assembleia na Rádio Porto, né? Eu vou falar até o nome aqui da empresa, porque isso aqui é público e notório. Não, falar. Aí veio oferecer quanto de aumento para os trabalhadores? Olha só, me chamou bastante atenção, agora a gente está usando muito essa frase, bastante atenção, é de que quando você faz um comentário, você, Olga Bernardes, não, é Rosa Correia, não é Olga Bernardes. Rosa, no que diz respeito ao colarinho branco, e a gente vai para uma empresa. De um porte desse. De um porte, né? Eu acho que você teve uma expressão super interessante um dia desse, meu companheiro, quando ali estávamos numa reunião com a direção da refinaria, que vai fazer acordo coletivo também, o RH e o jurídico, quando você falou, poxa, depois das reuniões com a empresa, aquele mar de lamentações que as empresas têm, porque normalmente, quando sentamos à mesa, a empresa sempre está com problema. Né? E você vê? Nunca nos chamou para dizer, olha, a situação está boa, né? E aqui a gente vai dividir isso com os trabalhadores, porque na realidade, o maior patrimônio de uma empresa é o seu trabalhador. Sem dúvida nenhuma. Não existe patrimônio maior do que o trabalhador. Então, ela jamais senta à mesa e faz essa distribuição. Pelo contrário, ela distribui o que ela teve de prejuízo. Né? Esse trabalhador não tem culpa. Pô. Então, nessa assembleia, que foi super interessante, a companheira Ivan 171. Brincadeira, quer dizer, eles confirmam, né? Ofereceu 171, quer dizer, é lamentável isso. Vamos então, Furtado, já que não vai dar tempo de fazer o que nós queríamos, destaca uma música aí bonita para que a nossa DJ lá. A sequência agora, Furtado, é o nosso Aniceto do Império, rapaz. Aniceto de Menezes e Silva Júnior. Ele nasceu em 11 de março de 1912 e esteve conosco até 19 de julho de 1993. E ele é filho de Aniceto de Menezes e Silva e de Crispiniana Braga de Menezes da Silva. Ele nasceu, Furtado, perto de você. Nasceu lá no Estácio, né? E os pais dele se separaram logo. Isso foi complicado para ele, né? Ele foi criado inicialmente por Odete Pinheiro, na rua Maia de Lacerda. Você sempre fala nessa rua, você sempre fala, né? No bairro, lá no bairro do Estácio. Logo depois passou a morar com dona Risoleta Arlói Vieira e mudou-se do Estácio para residir no Encantado, pertinho de mim nessa época aí. Vem de dentro, tá vendo só? Vem de dentro, Piedade, etc. A região dele ali, né? Ai, que bonito, aí. Felicitações a Aniceto do Império. Partido Alto, nota 10, Furtado. Furtado, você gosta muito desse aniversário que vem agora. Não, na realidade... Você dançou muito com ele, né? Na realidade, não só eu, com a companheira Rosa, você também. Não, jovem. Ela já é jovem ainda, precisa trilhar muito, precisa conhecer o caminho, né? Negócio, especialmente. Mas ele foi uma referência, assim, inclusive na Jovem Guarda, né? Na Jovem Guarda. Fez muito sucesso. E ela da sua área, mais ou menos, ali, né? Então. É o nosso companheiro grande Lafayette. O órgão dele é igualzinho, me lembra o órgão. Lafayette pode soltar qualquer coisa dele. Aí, ó. O órgão dele era um órgão personalizado, né? Isso. Ele fazia um acorde e tu sabia que era ele. É igual o Walter Vanderlei. Também, quando o Walter Vanderlei toca, todo mundo sabe que é Walter Vanderlei. Impressionante, né? Aí, Furtado.
Vai tirar a Rosa para dançar? Vai? Vai? Quantos bailes não foram movidos com essa música? Que bonito, né? Mas depois dessa tranquilidade de Lafayette, vem aquela voz assim, que chega até a ser assustadora, não é não? TT Espíndola. Dia 11, TT, 64 aninhos. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. É que pode ter a voz assim, né? Interessante, né? Acendeu o sol. Mas logo em seguida, para a gente poder ganhar um tempinho também, Furtado tem o meu pai e o meu filho. Filho não, fio. Meu pai e meu filho. E eles simplesmente cantaram em 1942, sabe o que, Furtado? O título da música, O Brasil Entrou na Guerra. Mas sabe que isso repercutiu tanto na rádio, na Impressionante, época, né? que todo mundo sabia cantar essa música. Impressionante isso, né? É uma propaganda, né? Era uma propaganda. Tocava muito. Faltavam 6 anos para eu nascer ainda. Sou de 48. Agora esse vale muitos, são muitos comentários, hein? É verdade. Tio Jair da Mangueira. Agora, nenhum fato histórico que vocês destacaram. Não, eu gostaria, Não é possível. eu gostaria de destacar um fato histórico muito importante, né, não só da história do Brasil, né, toda essa situação que nós passamos, em função até dos 21 anos de escuridão, né, foi aquele comício do dia 13 de março de 64 na Central do Brasil. Uma coisa ali, uma coisa que chamou bastante atenção naquela oportunidade, entre várias coisas, e aquele discurso do João Goulart foi super importante, à medida que ele falava em reforma agrária, né? As reformas de base. É, ele é Sim, reforma principalmente agrária. a agrária, tributária. E foi talvez, nesse momento, foi demarcada, então marcada a sua queda. Né? É o agronegócio. É isso aí. Mas uma outra coisa que chama também bastante atenção foi que, naquela oportunidade, ele assinou um decreto estatizando todas as refinarias particulares. Inclusive a refinaria. Foi super, a gente não tinha assim, dimensão do como é que foi isso aí, né? Mas a gente fazendo pesquisa, nós percebemos que a refinaria de Manguinhos, ela ficou estatizada por quase 15 meses, né? Quase 15 meses. Isso A partir desse documento. Lógico, evidente, que quando veio a ditadura, né, o governo da ditadura cassou esse decreto e nós voltamos a ser particular. Mas foi uma referência, e um fato interessante, viu, companheiro? Nós estamos na luta em função disso aí, com certeza. Em 64, a gente não pode esquecer também que a esquerda, juntamente com o presidente João Goulart, organizou, né, esse comício da Central do Brasil com mais de 200 mil, não tinha Facebook, WhatsApp, 200 mil pessoas presentes. E o Goulart, naquele momento, assina as reformas de base, né? E no palanque, Furtado, você sabe quem é que estava no palanque com ele? Estava a UNE, estava a CGT e o primeiro Exército também. Quer dizer, então a coisa tinha uma repercussão muito grande, né? A repercussão geral disso foi fantástica. No dia 15, hoje, em 1946, o Decreto-Lei 9.070 do governo Dutra, chamado pelos trabalhadores de Lei Antigreve, proíbe totalmente a prática e a organização da greve. 10 dias depois, os portuários do Rio entram em greve e são vítimas da repressão legalizada por lei. Agora não tem esse decreto, mas tem a garantia da lei e da ordem, entendeu? Que foi um gol, né? É GLO, mas eu entendo isso como um gol para eles, porque isso pode tomar uma repercussão muito esquisita. Eu queria destacar aqui o dia 11, em 1971, a morte, né, assassinato Lamentável. no Rio de Janeiro, do Anísio Teixeira, né, estudioso, né, criou
um dos maiores, um dos mais importantes métodos de educação no Brasil, né, homenageado por vários livros e vários textos e artigos e historiadores ainda hoje. Ele é natural de Caetité, na Bahia, foi um importante educador brasileiro, mas que, né, como todos os outros que quiseram mudar, como o próprio João Goulart, acabou morrendo dessa forma. E hoje está 1971, provado né? que ele foi assassinado. Sim. Ele foi assassinado. Do jeito que botaram lá o óculos dele, do jeito que ele caiu no Anísio elevador, Teixeira. é assassinado. Não tem mais conversa fiada nenhuma. E uma coisa que chama bastante atenção nessa leitura que a companheira Rosa e o comentário do Ivan fez, companheiro Ivan, é que foi dele a ideia, né? Ideia dos CIEPs, né? Sim. Infelizmente. Dele. Não foi bem aproveitado. Mas a gente sabe que o no Brasil na verdade, o todas as Darcy ideias boas Ribeiro, são aproveitadas. Darcy Ribeiro trouxe de forma, né, Foi inspirado nele. moderna a ideia Mas do bem original feita do a Anísio ideia. Teixeira. É verdade. E no dia 13 também, uma data marcante, em 1957, em Cuba, houve um assalto ao Palácio Presidencial para pôr fim à ditadura de Batista. A Rádio Relógio, né, deles, é ocupada e transmite mensagens revolucionárias. A ação pretende cooperar a partir da cidade com o movimento dos guerrilheiros que lutam em Sierra Maestra. Aí a gente vê o seguinte, o que acontece é que todos que buscam por justiça, todos são assassinados, né? Martin Luther King, John Lennon, Mahatma Gandhi, João Goulart, e vai por aí. Falou em buscar justiça, eles matam Na verdade, e acabou. discordou um pouquinho do capitalismo, pronto. Disse não para o capitalismo, está frito, porque Não inventa. eles vão matar. Eles Não inventa as ideias. Não, eles não conversam. E nós destacamos também o tio Jair da Mangueira. O tio Jair da Mangueira foi um camarada muito bacana, né? Um músico também fantástico, vamos ter que correr. Mas está lá no site professorivanluiz.com.br. Mas podemos pegar um pedacinho aqui de Benedito Lacerda Furtado, que também você fez questão de destacar a música Mistura e Manda. Tudo, mano. Bonito. Correu um pouquinho, Furtado. Chiquinho Gonzaga, o que você acha? Foi uma revolucionária. Foi uma revolução na época dela, né, não? A música atraente dela. É bom que em mês de Por favor, mulheres, em corta mês de já. comemorações, é bom a gente falar da Chiquinha Gonzaga também. Porra, Chiquinho não foi mole, não. Mas uma música que eu toquei muito, não vou te dar o tom, toquei muito em som menor, Furtado, foi essa do Ismael Silva. Essa música a Gal gravou muito bonito. A Gal gravou isso maravilhosamente bem. No LP, Gal Fatal. Correndo, né? Correndo, considerando o que a Rosa falou aí, está dentro do prazo que ela falou. Tem, para encerrar a parte musical, como é que o cara consegue fazer uma música chamada A Lista, Furtado? Pega bem do iniciozinho, Juliana, que essa música merece um destaque desse programa. Oswaldo Montenegro, né, surgiu assim Impressionante. como quem não queria muito. Aniversário como de hoje, dia 15. 62 anos, parabéns para ele. 62 anos. Excelente E música. o nosso Tim Maia também faleceu no dia 15 também. Agora, dá para entender o tempo, Rosa? 20 anos que o Tim Maia morreu? 20 anos, parece que foi ontem. Exatamente. Porque a música dele vive. Impressionante, parece que está com a gente ainda. Uma pena que o sistema não deixou Ó, de fazer olha sucesso, essa lista, né? a lista, Ele era Rosa, vivo. a lista. Quem você mais via há 10 anos atrás? Muito bonita, né? Quantos Saudosa. você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Furtado, eu me despeço com essa música, Quantos você tá bem? E você, Rosa? Ah, eu também. Queria até dar uns recados aqui, mas a gente vai deixar... Não, dá um recado depois de renda, Rosa. Dá um recado de renda aí, por favor. Então tá, ouvintes, o importante,
chegou a hora aí, infelizmente, né, para todos nós, aí do imposto de renda, porque renda mesmo a gente sabe que ninguém tem, e quem tem não declara. Então, assim, como é obrigado a fazer, tem que declarar, não dá para deixar em branco, porque senão depois a multa é pior. Então, todos ao imposto de renda. O Sindipetra RJ está disponibilizando, como todos os anos, o serviço gratuito de preenchimento da declaração. Basta você fazer um agendamento pelo telefone 3034-7331, Sindipetra RJ, né, para quem está no Rio de Janeiro. De segunda a sexta, o atendimento é de 10 às 16, mas é importante que você marque a sua ida ao sindicato, para você poder chegar lá e ser atendido. Telefone 3034-7331, tá? De segunda a sexta, das 10 às 4 da tarde. O serviço ele é gratuito, mas ele é limitado a quem é associado ao sindicato, quem é sindicalizado, e aí mais uma pessoa que seria um dependente, né? Um filho, uma companheira ou um marido, né? Quem a pessoa queira levar, dependente dela, pode para fazer a declaração dessa pessoa também. Né, eu queria também lembrar, já que, né, chamei sobre essa questão de ser sindicalizado, que o Sindipetra RJ está em campanha permanente, devido até todas essas questões aí de reforma, né? A reforma trabalhista retirou a obrigação do imposto anual, que era descontado um dia do trabalho do petroleiro, e ele está precisando muito que os petroleiros, os aposentados também, que ainda não fizeram, se associem ao sindicato, para que o sindicato seja de todos nós e seja fortalecido, Furtado. Não, pera, Furtado, só um minutinho só. Aposentado. Eu encontrei com uns 4 ou 5 aposentados, eu perguntei, vocês continuam sócios? Continuamos, claro que quando nós nos aposentamos, nós preenchemos a ficha. Mas isso não caracteriza que você continua como sócio. Não, mas eu sou sócio, não é. Falta muita informação, falta esclarecimento. Se você não forneceu o CB, o código do benefício, sim, você não tem desconto. Não tem desconto, você não é sócio. Mas é assim. Então, companheirada aposentada, forneça o código do benefício para poder continuar descontando e ser sócio do Sindipetra. Fortalecendo o Sindipetra. Furtado, nós voltaremos na próxima quinta-feira? Voltaremos na próxima terça-feira. Quinta-feira, desculpa, é emoção. Se assim permitir o grande arquiteto do universo. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima quinta-feira, a partir das 19h30. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!